Esse conteúdo integra as ações da edição 2020 do Programa Vocacional, da Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Jéssica Cavalcante, Vocacional Música, Sul 2. Olá, estamos aqui então com o compositor Otto Marx, falando sobre a importância da memória no processo de criação. Então, o Otto Marx, que é formado em composição pela IMESP, que é a Escola de Música do Estado de São Paulo, no último ano da Faculdade Santa Marcelina, em composição musical, onde ele é bolsista pelo ProUni. Também formado pelo Conservatório de Tatuí, em regência de banda, e possui diversos outros cursos aí na área musical, de violão, também fez no Conservatório de Tatuí, estudou violão na ULM, que hoje é IMESP, fez guitarra também no IGT. Então, para a gente conversar um pouquinho aí, como que é esse processo de composição, né? Como que funciona a composição pela memória? É possível? Até onde é importante ter a técnica? Só é possível compor se você tem técnica musical? Então, é isso que a gente vai dar uma discutida hoje. Então, para pedir para ele começar aí, como que foi a vivência dele na música desde a infância, onde ele descobriu que queria ser músico, como que querer seguir na música, né, sendo nas dificuldades de artistas, né, artistas que têm dificuldade de acesso de escolas, né, sendo moradores de comunidades distantes. Então, como que tudo isso influencia aí na arte, né, no produto final, que é o processo aí da música em si. Muito bem, então pode começar, Otto, falando aí como que foi essa vivência na música aí desde a infância, como que você descobriu que queria chegar na composição. Bom, olá a todos, como vão? Enfim, eu comecei, sei lá, eu lembro que eu gostava de música, assim, meu pai ouvia umas músicas meio estranhas, assim, umas músicas em inglês, não entendia nada, mas eu achava legal. Eu não entendia nada, assim. E aí eu ficava muito na casa da minha avó, no bairro da Aclimação, ali perto aqui em São Paulo, né, no bairro da Aclimação, e ela morava em apartamento lá com os tios, eu ficava lá ouvindo aquele monte de músico tocando pelas janelas e tal. E eu não sabia muito bem o que era, tal, ficava estranhando. Hoje, lembrando dessas memórias, eu consigo identificar até qual instrumento que é. E antes eu não sabia o que era. E aí minha tia comprou um violão, eu fiquei interessado, aí veio uma dupla sertaneja de Minas Gerais para fazer uma gravação aqui, e aí o cara ficava tocando violão, eu falei, nossa, que legal isso aí. Eu não queria tocar sertanejo, mas eu achava legal ele tocando violão. Mas aí não rolou, tal, não sei o quê, passou-se tempo, e ali passou-se alguns anos e nada. Aí, enfim, em 88, eu fui assistir um show do Legião Urbana. Foi muito legal, aquilo me chamou. Eu falei, das coisas sociais e tal. Então a gente tá aqui falando do que a gente gosta, do que a gente quer, da mudança que a gente quer pro mundo, enfim. Eu achei legal aquilo. Aí eu chamei um amigo meu para montar uma banda, só que ninguém sabia tocar nada. Casa da Juventude, assim, alguma coisa assim. E aí eu fui estudar violão, levei um monte de amigos e tal. E aí eu comecei a estudar violão ali de uma forma informal, assim, tipo, tablatura, tal, ouvia que a pessoa tocava, repetia, tal, nada muito formal. E aí, com isso, tal, foi rolando, aí tinha a escola que a gente estudava no ensino médio, né? E aí tinha um amigo lá que estudava violão, já estudava guitarra, e estava se preparando para entrar na ULM naquela época. E aí eu comecei a pegar algumas aulas com ele, aí tinha um amigo que ia fazer aula com um cara que dava aula, a gente ia, um monte de gente fazia, o cara fazia aula sozinho, mas tinha um monte de gente lá, assistindo a aula do cara.
Ou seja, um cara pagava para fazer a aula e a gente assistia a aula dele. E aí eu fui indo, e junto com esse cara que já estava se preparando para o LM e tal, e outros colegas, eu ficava na escola lá mais estudando, tentando entender o estudo de música, porque para mim eu acreditava que estudar música era importante, né, para tocar, para criar. E hoje eu sei que não é verdade, mas demorou bastante tempo para me entender essa verdade. Porque a sociedade oprime a gente, faz a gente acreditar. Ontem eu vi uma fala de um amigo que dizia que às vezes a gente acha que tudo que acontece com a gente é um favor que a sociedade dá para a gente, né? Que é essa pressão. A fala dele foi que a gente acredita na meritocracia, porque os caras fazem, ó, é mérito, você tem que correr atrás e tal. Se você não correr atrás né, e lutar, sair na mão aí com os caras na rua para poder conquistar as coisas, assim, não é bem assim. Existe luta, mas luta diferente dessas coisas de conseguir, né, ter que merecer e tal, essas coisas todas ridículas. Enfim, aí eu fui estudando, e aí depois de um período bem grande, né, acho que 6 anos depois, nessa preparação eu consegui entrar na ULM. E aí eu fui estudar formalmente mesmo. E aí é aquele choque total, né, porque você fala, meu Deus. Aí aquelas coisas... Quando é que você decidiu assim que você queria fazer composição musical? Então, foi bastante tempo depois, porque assim, eu já criava, então, nesse processo, com bandas, eu compunha, tal, fazia lá os gestos, porque eu tinha aquela memória daquelas coisas que eu estava ouvindo, ou seja, isso é muito importante, as memórias desde bebê, de quando você é criança, mesmo que inconscientemente você esteja ouvindo qualquer ritmo musical, assim, tipo samba, eu não gosto de samba, vai, eu não gosto de rock, eu não gosto de sei lá do que, mas aquilo está fazendo parte de você. Em algum momento aquilo pode aflorar. Né? E eu compunha, fazia composições, solos de guitarra, arranjos e tal, não sei o que, aquela coisa toda. Frequentava a igreja evangélica e ouvia muito aquelas coisas dos hinos e tal, e aquilo agregava, né? Era conhecimento que estava sendo guardado. Eu não sabia que aquilo poderia ser explorado, né? Ninguém me falava. A sociedade fechada, né? Tipo, coloca na caixinha, cada um tem a sua função, mas não é verdade, né? Qualquer um pode fazer várias coisas, quer pintar um quadro, quer tocar um instrumento, não tem importância nenhuma, ninguém. Então, teve, porque quando você vai estudar nessas escolas, elas têm um padrão de estudo. Então, eu gostava de rock and roll. Eu ia tocar rock and roll, queria me divertir. Queria compor minhas letras, fazer meus protestos através da minha letra e tal. Né, tocar meus acordes barulhentos, fazer a comunidade se incomodar, mas entender que eu estava protestando. E aí, quando você chega nessas escolas, o repertório é totalmente diferente. É um repertório, vamos dizer assim, científico. É um repertório mental. É um repertório somente, praticamente, assim, que talvez quem fez não usou esse processo para fazer. Não pensa desse jeito. O cara, tipo, Tom Jobim, talvez... Tom Jobim sim, mas, sei lá, alguns compositores, eles não ficam ali, tipo, poxa, olha aqui e tal, pá, toca e grava e já era, né? E aí o que acontece? Você pega... Aí nas escolas eles fazem essa imersão dentro da técnica, de entender o que o cara fez para poder reproduzir melhor, cada vez melhor. Então você chega, você já não conhece aquele repertório, já não é familiar para você no sentido de você ouvir com interesse. Você conhece, você ouve, já ouviu na novela, na rádio, sei lá, mas você não tem familiaridade. E aí você chega lá, é totalmente diferente, é um negócio totalmente cerebral, assim, tipo, eu diria até que algumas, nas escolas, assim, nessas escolas, o processo criativo é meio travado, assim. É legal que você aprende a usar a criatividade junto com o conhecimento técnico.
Mas nos outros instrumentos, não. É escala, toca escala, toca acorde, faz, é isso, cabe, não cabe, não sei o que e tal. Você vai cerebralmente montando uma estrutura de conhecimento. E só que a gente conhece muitos músicos que o cara toca, puta, né? Tipo, o cara coloca para fora o vocabulário que ele tem. E aí quando eu cheguei lá foi muito difícil, assim, tipo, poxa vida, como assim, tal, porra, tal, eu gosto de Tom Jobim, mas caramba, tal, pá. E aí eu fui tocando, aprendendo a tocar Tom Jobim, tal, tocava essa nova, tocar isso, tal, mas eu queria tocar rock and roll, eu queria tocar guitarra. E isso é uma história muito difícil, assim, porque para que eu pudesse fazer o que eu queria, eu tinha que fazer uma ponte para ir para outro lugar. Não era necessário fazer isso. Aí eu fui estudar música formalmente e foi assustador, porque aí você cai nesse que eu falo, nossa, eu não sei nada. Aí você acredita nisso, e não é verdade. Não é que você não sabe nada. Talvez você não tenha a organização perfeita do que você tem dentro da sua mente, mas você sabe. E aí você vai para essas escolas e aí começa todo aquele negócio, tipo, apaga. E é mó legal. Se você começa numa escola dessa, esquece tudo que você fez. Você vai aprender tudo de novo. Aí você começa a aprender e faz todos os. Né, dependendo da escola que você está estudando, você faz todo o conhecimento. Aí chega lá em cima, beleza. Aí você vai para a faculdade. Chega na faculdade, quando chega no quarto ano, você vê que tudo aquilo que você aprendeu tem que jogar fora, porque aquilo ali não é verdade. É mó viagem. Assim. Porque você pega. As informações estão dentro de você, então depende muito do que você quer fazer. Por exemplo, por que eu fui estudar composição? Porque eu achava necessário desenvolver mais, né? Tipo, eu queria tocar mais, ter mais informações para criar diferente, né? Eu queria fazer coisas diferentes. Eu falei, legal, existem coisas diferentes, eu quero fazer música diferente. Quero tocar um violão erudito, mas eu também quero tocar um jazz, quero tocar um rock and roll, quero fazer música flamenca, sei lá, eu quero ter essa capacidade. O que eu preciso? Essa foi a minha pergunta. O que eu preciso para isso? Pô, preciso estudar composição. O que é estudar composição? Né? Formalmente dizendo. É você ir atrás de conhecimentos técnicos sobre música ocidental. Eu fui atrás. E aí, nesse meio, eu era totalmente, vamos dizer assim, músico popular. E aí eu fui estudar. Aí surgiu a oportunidade de fazer regência de banda, regência musical, regência lá de orquestra, aquela coisa toda. Aí eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, pô, isso aqui é legal. Acho que eu vou fazer isso aqui, porque isso aqui vai me agregar conhecimento. Eu sempre gostei muito de estudar. E aí eu fui atrás. E aí, minha vida fez, saiu fora totalmente do caminho que eu tinha pensado para mim. E aí, foi aí, estudando regência, que eu falei, não, eu preciso estudar composição mesmo. Né? Eu preciso estudar composição mesmo, porque é legal e te dá uma base maior, teoricamente falando. Meu avô era... Né, te dá conhecimento maior. Calma aí, a gente já volta porque tá gravando, mas depois eu corto isso. É que eu tava tentando ver um negócio aqui da live que tava rolando. Eu acho. Então, eu acredito assim que aí eu fui atrás desses conhecimentos e tal, estudei composição na EMESP, terminando a faculdade. Na verdade, na faculdade eu terminei, só para pegar o TCC. Só que aí, nesse processo todo, eu descobri que não era... Se eu quisesse só fazer só uma linha de trabalho, assim, como muitas pessoas fazem, eu quero só tocar violão, minhas composições e tal, não sei o quê, eu não preciso fazer um conhecimento tão formal. Talvez estudar um pouco de música para poder enriquecer, eu acho importante, eu acho muito importante estudar, acho legal, mas com certeza, no período que eu não tinha esse conhecimento técnico todo, e eu digo que o conhecimento me travou muito durante muito tempo, porque eu achava que eu tinha que seguir regras e tal, e isso me travou. Eu fiquei mais de 10, sei lá, 12 anos travado, porque eu só podia fazer música se fosse dentro daquela caixinha ali. E não é verdade. Isso é uma besteira, isso é uma asneira. Porque o que acontece? A proposta da minha arte sou eu que crio. Né? Eu sou o dono daquilo que eu faço. Então, se eu pego e falo, não, eu quero só compor minhas letras, né? Eu quero só escrever aqui minhas letras, compor e tocar meu violão, minha guitarra.
o conhecimento que eu tive na década de 90, que foi extremamente riquíssimo com o que eu ouvia, com os shows que eu assistia, shows ao vivo, as conversas com os amigos, já era o suficiente para fazer o que eu queria. Mas sabe, a encheção de saco, as pessoas falando, não sei o que, não sei o que, não sei o que, eu caí. Eu não me arrependo de forma nenhuma de estudar, mas eu acabei indo para um caminho que talvez não fosse necessário se eu só quisesse fazer aquilo lá. Ou seja, o processo criativo ele faz parte de você porque ele é o que você faz no conhecimento que você tem. Ou seja, é importante você tipo, acreditar no que você está ouvindo dentro da sua cabeça, acreditar no que você está fazendo. Porque eu criei coisas muito bonitas na época que eu não tinha conhecimento musical nenhum. Ou seja, tipo, para a época era suficiente, são suficientes hoje para muita coisa que talvez se eu precisasse fazer. Trocando até um pouquinho, né? Isso me lembra também, vai lembrando da minha formação, né? Na parte que a gente fala que o conhecimento travou, né? E realmente acontece muito isso, né? A gente começa a estudar música e vai naquela coisa gostosa, aí você quer estudar teoria musical, né? Você fala, não, eu quero conhecer mais a fundo isso. Aí, quando você vai ter esse conhecimento, você começa a ter medo. É muito engraçado, e eu acho que até é importante a gente refletir disso, de que o conhecimento, ele dá medo, né? Porque você começa a criticar o que você sabia. E também começa a criticar o que você fazia. Então, isso interfere muito, porque aí você começa a parar de fazer o que você estava fazendo antes. Mas também você não consegue acompanhar essas informações que estão chegando novas, porque é tudo um processo de você organizar o que está acontecendo dentro da sua cabeça, né? Porque quando a gente... Uma das coisas boas de quando você vai estudar numa escola, né, vai aprender a teoria lá e tal, é que você percebe o quanto o conhecimento, ele vai te agregando na parte criativa, né? Porque você começa a conhecer coisas que você não conhecia ou dizia que não gostava, né? E aí você fica, não vou ver, eu não gosto disso. Só que você nem conhece, na verdade, você só passou uma vez por aquele estilo musical e já falou que não gostava porque você não gostou daquela determinada música. E você vai mais a fundo, você começa a achar mais coisas que você acha interessante. Você fala, nossa, se eu usasse isso junto com uma outra coisa, daria um resultado diferente, talvez com um resultado legal. E aí eu lembro nesse negócio de, né, que o conhecimento vai travando, lá mesmo fazendo aula aí com um dos professores, tal, que eu fui fazer o teste, e ele falou para mim, nossa, eu gostei muito do teste que você fez, porque eu achei que você tinha muita... Você ia lá, tocava, não estava nem aí, não estava se preocupando, né, do que estavam pensando, então você fez. E quando eu comecei a fazer a aula, né, que eu passei na escola, comecei a fazer a aula com ele, eu comecei a me retrair, e comecei o meu desenvolvimento no meu instrumento, né, que era o clarinete que eu estava fazendo aula ali, eu comecei a travar, né, não desenvolver na aula, porque eu comecei a achar que, não, eu não toco bem, não, esse daqui é tanta coisa, né, o que eu fazia lá, eu não tocava bem como eu achava que eu tocava, então isso começou a me travar muito, e foi muito difícil o processo para destravar esse pensamento, né? Então, é muito importante a gente entender essa questão de que o conhecimento, ao mesmo tempo que ele também abre as portas, ele pode travar muito, se você deixar que isso aconteça, né? Porque isso tem mais a ver com as pessoas que você está convivendo naquele ambiente de conhecimento também, do que só pelo conhecimento em si, né? Eu acho que eu me decepciono muito hoje, assim, com mais experiência, me decepciono muito com o sistema de ensino. Ele, desde criança, assim, ele trava, né, as pessoas, porque é sempre menosprezando a pessoa que não sabe falar, mas eu vejo muitos caras que não sabem falar e o cara é bom, hein? O cara é bom. Ou seja, o sistema ocidental, talvez eu vou usar esse termo hoje, principalmente nessa época, nesses últimos 100 anos, talvez, não sei. Não vou falar tanto, vou falar do que dá para a gente entender. Acho que dos anos 60 para cá, talvez, não sei. A escola é muito travada, a sociedade ela trava você, pelo menos aqui no Brasil, ela coloca a gente numa situação assim
que você sempre está se menosprezando. Então, quem não tem conhecimento, vamos dizer assim, formal, aí não, ela não é incapaz, não é suficiente. Só que aí você vê que quando o cara chega na faculdade, faz lá e está fazendo o doutorado dele sobre o conhecimento do cara lá, que não tem conhecimento nenhum. Ele vai lá estudar o cara e fala, nossa, como que ele cria isso sem, teoricamente, escrever o que ele está fazendo? O cara sabe, ele faz. Né? E você já vê no Oriente, isso já é mais natural. Assim, tipo, a pessoa ela é respeitada pela idade que ela tem, porque justamente ela agregou conhecimento. Né? Não que o jovem não tenha capacidade de fazer as coisas, mas tem, tanto lá que eles fazem, né? Os jovens deles, os orientais são, né, prova toda hora. Aquelas pessoas que fazem aquelas coisas que a gente fala intuitivamente, na verdade ele está fazendo o que você falou, ele está praticando e experimentando. Tem um professor da EMESC que ele fala da coisa do ateliê, da experimentação, de você ficar ali, sabe, nos detalhes, que é o que o artista, somente o artista periférico, né, periférico da cidade de São Paulo, principalmente, você vê no trabalho dos artistas plásticos, os que fazem grafite, desenho, pintura, tal, não sei o quê, se você fazer uma linha de tempo, né, pegar desde do começo, a linha de tempo dele, você vai perceber a evolução. É disso que se trata. Ele não desistiu de fazer, ou seja, ele parou, foi o que aconteceu comigo, parou de fazer, foi adquirir conhecimento para depois expressar. Aí, na verdade, você está expressando só, talvez você não está usando vocabulário antigo, porque você está usando coisa nova só, você esqueceu, aí você precisa voltar, começar a relembrar, poxa, olha aí e tal, e é isso que se trata disso, é de você. É importante também te falar aqui que a ideia não é a gente massacrar, né, a técnica ou o conhecimento, né? Na verdade, é um olhar que a gente está tendo de que a gente deixa de fazer muitas coisas porque a gente acha que não tem o conhecimento suficiente. De certa forma, é verdade, porque assim, ninguém nunca sabe tudo, né? Então, sempre tem algo novo para aprender. Mas quando isso se torna prejudicial, de que eu falar, não, eu não vou fazer isso, ou eu não vou mostrar o trabalho que eu fiz, ou a criação que eu fiz, porque não está bom o suficiente. E aí esse bom o suficiente nunca chega, né? Então, é esse olhar que a gente está tendo aqui, nessa conversa, né? De como a gente pode usar o que nós já temos, né? E para a gente usar o que a gente já tem, a gente precisa usar, simplesmente fazer. Né? Então, a partir do momento que você fala, não vou fazer, aí já não, aí que trava tudo, né? Porque aí você não vai conseguir botar isso para fora e desenvolver, porque uma ideia, ela não acontece simplesmente pelo fato de já chegar e fazer e ela vir pronta, né? Ela vai se lapidando, ela vai se organizando, né? Então, a partir de uma ideia vão surgindo outras. Então, se aquela primeira ideia eu já pego, suprimo ela e falo que ela não é boa e não vou usar isso, né? Porque ela não é boa o bastante, então as outras ideias não vêm, né? Uma coisa que eu ia perguntar é como você percebeu, né? Então você falou, aí você, né, estudou nessas escolas, tal, e aí você acha que o que você tinha antes de estudar nessas escolas, assim, você já conseguia fazer algo, né? Algo legal? E como que você acha que é isso, essa memória que você tinha, assim, depois de você ter todo esse conhecimento? Olha, eu fazia muita coisa legal, assim. Eu era muito... As pessoas gostavam muito, assim. Elogiavam demais. Ou seja, tem uma frase, acho que é do Miles Davis, que ele fala que 98% é suor, né? E 2% é criatividade, assim. Ou seja, é experimentação, é você ficar fazendo. É repetição. Isso, na música... É por isso que eu falo, a música das escolas, ela, na verdade, é igual a música... o estudo técnico é igual ao estudo que a pessoa que não tem técnica. Ela se desenvolve fazendo, a prática. Né? Na música erudita, por exemplo, é a repetição. Né? Na música popular, o pessoal chama de ensaio, a pessoa fica falando, fica repetindo, 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 ou seja, os nomes mudam, mas é a mesma coisa. É a repetição, é a prática, a prática, a prática, a prática, a prática. Ou seja, é aquela velha história, aqueles textos antigos que falam a prática leva à perfeição, tá? Não sei se leva à perfeição, mas ela desenvolve, né? Desenvolve. Eu acho que
Assim, quando você tem conhecimento lá da teoria, você aprende a dar nomes do que você já sabe, do que você já fazia. Claro Exatamente. que de uma forma ou outra você vai aprender coisas novas, com certeza. Mas é mais essa questão de saber dar nomes do que você fazia. Então o que eu fazia era isso, assim. O que eu estava Exatamente isso. fazendo é chamado disso, né? Então a gente tem esse conhecimento, né, de várias influências que a gente tem, e que quanto mais você se expõe a coisas diferentes, a conteúdos diferentes, você vai cada vez mais captando, né, e enriquecendo mais o seu processo assim de composição, né? Eu acho, hoje, assim, olhando, é aquela coisa, né? A gente é uma metamorfose ambulante, como diz Raul Seixas. Você vai aprendendo, desenvolvendo e provavelmente melhorando, provavelmente, nem sempre, talvez. Mas olhando assim, eu acho que a vantagem maior assim de um estudo formal da teoria musical, por exemplo, em alguns aspectos e não em todos, é a questão. Eu acredito que quando, eu não estou melhor, vamos supor, compondo melhor do que eu compunha nos anos 90. Eu acho que não é bem isso, sabe? Na verdade, se eu pegar as coisas que eu fazia nos anos 90, eu vou olhar e falar, nossa, olha, eu fazia isso, eu fazia aquilo, eu fazia aquilo outro. Tem uma experiência rapidinho que eu quero contar. Dois guitarristas famosos. Um, professor, formou diversos músicos, enfim, tal. O cara, aquele professor famosão aqui em São Paulo, tal, não sei o quê, rebenta, tal. E o outro, um músico que se formou ouvindo disco. O que ele fazia? Escutava, repetia, ficava lá, botava o disco lá para rodar, diminuía a velocidade lá no disco. Antigamente a gente colocava, aí ficava bom, vou fazer mais rápido, tal. Algumas técnicas que quando a gente não tinha nem o gravador, né, tipo, na verdade o gravador tinha, mas era difícil ter e tal. Mas no próprio disco a gente tinha umas técnicas que você adiantava o disco, você conseguia ouvir o baixo. E quando você ouvia o baixo, você tirava o baixo, ficava mais fácil você tirar as outras coisas. Esse cara, que não tinha conhecimento musical até, sei lá, os anos 95, talvez, ele, desde os anos 70, o cara toca tudo que existia. Tipo, ele tocava tudo das bandas de rock aí, né? Tipo, de Purple, sei lá, tudo. O cara tocava tudo, Beatles, tudo de ouvido, tocava tudo exatamente como estava. Ou seja, o cara destruía na guitarra. Um dia esses caras se encontraram e foram tocar juntos. Aí esse cara que tinha muito conhecimento falou: olha, cara, eu ouvi falar de você, que você é muito bom, vamos fazer uma jam e tal, vamos tocar junto, vamos lá. E aí começou a tocar. Esse cara que estudou só com disco, né? Esse cara aqui que só estudou com disco, começou a tocar coisa junto com esse cara que tinha conhecimento total. Os dois começaram a tocar. E aí, ele foi tocando, tal, não sei o quê, e o cara que tinha conhecimento falava, faz tal coisa. E o cara tava fazendo. Na verdade, ele ouvia o cara falando, mas ele tava nem aí, ele tava fazendo. Aí chegou no final e falou, nossa, cara, você conseguiu usar tal escala, tal, não sei o quê. Ele falou assim, foi, eu não sei nome. Não dou nome para as coisas, eu faço. E o cara falou, nossa, sério, meu? Porra, muito bom, cara, tal, não sei o quê. Virou objeto de pesquisa, né, do cara. Falou, pô, como assim, mano? Tal. Aí ele foi, lógico, o cara tava tocando as músicas, que esse mesmo cara tocava, estava escrito na partitura, e o outro não, era só de ouvido, ou seja, o cara na prática. E aí depois esse cara que não lia partitura, ele foi correr atrás para poder ler um pouco de partitura, tal, cifra, o cara não lia nem cifra. Negócio muito louco, assim, ou seja, conhecimento igual. Então, olhando para mim hoje, eu olho para mim lá atrás e falo, talvez eu li alguns livros a mais. O vocabulário verbal mudou, mas o conhecimento musical, acho que para fazer o que eu fazia nos anos 90 estava ótimo. Estava fazendo muito bem. E faço muito bem hoje em outras coisas também. E, assim, o legal de ver da história do guitarrista que tocava assim, sem saber o que ele estava fazendo, porque, assim, a gente pode tomar cuidado para não pensar que nossa, ele é um ser divino, celestial, que ele toca isso. É uma questão de que ele usava uma forma diferente de aprender, que era ouvindo, né? Era tendo contato, era meio que, entre aspas, aquela osmose, no sentido de só de estar perto da música, com aquela música, então ele tá lá do lado, mas ele tá pegando, ele tá tentando tirar aquilo no instrumento, né?
Então, erra a nota, tal, tentando, mas vai, acerta e pega. E o que acontece? Esses caminhos vão cada vez mais. Ele vai aprendendo, né, de uma forma inconsciente, né, de como ele pega essa música, né, o cérebro dele aprende os caminhos para cada vez mais pegar essas músicas de ouvido com mais rapidez, né, e isso vai se tornando cada vez mais natural por conta do fazer, né, do contato, dele sentar, vou tirar essa música, vou tocar isso, aí, então ele ouvia aquilo, então quando ele ia tocar uma outra coisa, se ele ia improvisar, ou se ele ia criar alguma coisa a parte dele, é todo aquele conhecimento de tudo que ele já pegou de ouvido, ia lá e simplesmente saía, né, por conta de todo aquele contato que ele tinha com o conteúdo, né, então isso é importante, né, é aquele tempo também, você ter tempo de estar, né, com conteúdo e disposto a fazer, né, aí nisso o processo se realiza e cada vez mais ele vai se concretizando. Então, eu acho que, na verdade, aí é que entra o processo de educação. Talvez na educação familiar dele, nunca colocaram paredes entre ele. Então, ele acreditava nele. A família dele incentivava ele a acreditar nele. E a gente, quando infelizmente, né, principalmente na periferia, a gente vem lá do Nordeste, a maioria, ou vem de Minas, sei lá. Vem, né, das periferias, das grandes cidades paulistas ou do Rio de Janeiro e tal. Você chega aqui, o cara te coloca dentro de uma caixinha. Então, tipo assim, eu acredito muito nisso, que é a caixinha que prejudica, porque todo mundo, para mim, não existe essa coisa do cara ser especial. Na verdade, cada dia eu tenho mais certeza que o especial é dele simplesmente ele não ter paredes. Ele acredita no que ele vai fazer. O que falta na gente, talvez, seja acreditar em nós mesmos, né? Aí sim, eu preciso fazer uma coisa que eu não sei. O que eu tenho que fazer? Ir atrás. Eu preciso ir para uma universidade? Não, eu posso sozinho fazer isso. A universidade é um caminho, né? E por que a universidade é um caminho? Porque a universidade é um lugar que tem um monte de gente querendo fazer aquilo que você está fazendo. Então a troca é muito grande, né? E tanto isso que eu estou falando é uma prova que nas comunidades, por exemplo, aqui no Grajaú, é muito rico. Então, eu acho que, na verdade, aí é que entra o processo de educação. Talvez na educação familiar dele, nunca colocaram paredes entre ele. Então, ele acreditava nele. A família dele incentivava ele a acreditar nele. E a gente, quando infelizmente, né, principalmente na periferia, a gente vem lá do Nordeste, a maioria, ou vem de Minas, sei lá. Vem, né, das periferias, das grandes cidades paulistas ou do Rio de Janeiro e tal. Você chega aqui, o cara te coloca dentro de uma caixinha. Então, tipo assim, eu acredito muito nisso, que é a caixinha que prejudica, porque todo mundo, para mim, não existe essa coisa do cara ser especial. Na verdade, cada dia eu tenho mais certeza que o especial é dele simplesmente ele não ter paredes. Ele acredita no que ele vai fazer. O que falta na gente, talvez, seja acreditar em nós mesmos, né? Aí sim, eu preciso fazer uma coisa que eu não sei. O que eu tenho que fazer? Ir atrás. Eu preciso ir para uma universidade? Não, eu posso sozinho fazer isso. O que falta na gente, talvez, seja acreditar em nós mesmos, né? Aí sim, eu preciso fazer uma coisa que eu não sei. O que eu tenho que fazer? Ir atrás. Eu preciso ir para uma universidade? Não, eu posso sozinho fazer isso. A universidade é um caminho, né? E por que a universidade é um caminho? Porque a universidade é um lugar que tem um monte de gente querendo fazer aquilo que você está fazendo. Então a troca é muito grande, né? E tanto isso que eu estou falando é uma prova que nas comunidades, por exemplo, aqui no Grajaú, é muito rico. Por quê? Porque tem muito coletivo, muita gente se juntando para fazer as coisas. Saem coisas incríveis, né? Tem pessoas com pensamentos aqui incríveis. E a coisa flui, a coisa acontece, né? Você tem coisas fantásticas. E não é desmerecendo nem a universidade, nem a periferia. Elas têm o seu valor, né? Elas têm o seu valor. Né? É até legal. Né? Você tem coisas fantásticas. E não é desmerecendo nem a universidade, nem a periferia. Elas têm o seu valor. Né? Elas têm o seu valor.
É até legal a gente falar disso, né? Porque é até legal a gente falar disso, né? Porque nós, né? Eu e o Otto, a gente realiza um trabalho como um duo, né? E também a gente já fez vários trabalhos aqui na região da Zona Sul, aqui do Grajaú, que, né, foi levar o pessoal da comunidade aqui para cantar lá no Teatro Municipal. E como que foi essa experiência, vocês vão ver aqui, vou colocar fotos para vocês verem desse momento, né, como que foi essa experiência de estar num lugar, né, com todo esse peso, né, que é o Teatro Municipal aqui da cidade de São Paulo, né, na sala... como é que se chama, na Praça das Artes, né, também, que é um lugar de peso. Sala Assim. dos Artes, dentro do Teatro Municipal, na Sala dos Artes. Ah, isso, lá no Teatro Municipal, mas a gente também fez na Praça das Artes, né, aquela apresentação. Né, mas é inacessível aquele lugar, né? Sim, então, né, como que é... Então, né, como que é você sair do seu lugar, né, desbrajar, assim, desbravar, né, territórios, e qual é a sensação e o peso que esses lugares dão, né, porque como que isso influencia no nosso pensar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, assim, toda crítica, eu acho que toda crítica que a gente faz e toda crítica que a gente recebe tem que ser muito filtrada, porque você interfere muito no processo de alguém e alguém interfere muito no seu processo, né? Então, você tem que sempre estar alerta para isso. Calma aí, mas a pessoa ela pode estar dando uma crítica porque eu escrevi um samba e ela queria ouvir um rock. Então, calma aí, são coisas diferentes, né? Então, realmente, você tem que estar alerta e sempre pensando naquilo que você está recebendo, né? Claro que a gente não vai fazer isso, né, 100% do dia, porque ia dar um cansaço emocional gigantesco, né? Se a gente fosse parar para analisar tudo o que está acontecendo, né, matematicamente, né, racionalmente, então isso é muito pesado. Mas nessas partes que são cruciais, que a interferência, né, de julgamentos de coisas, de processos artísticos que eu faço e de que outras pessoas fazem. Então isso tem que ter muita responsabilidade no que você fala, né, e no que você ouve também, né? Tem que estar sempre nesse filtro, né, do que você está ouvindo. Mas eu queria agora que você falasse também das suas composições, o que você escreve, como que é, né, esse processo. Existe uma fórmula que se segue, é livre, como que é? Então, nas composições que eu faço hoje, é engraçado que meu trabalho, meu TCC, eu estou falando sobre a escrita para violão, que é uma mistério, assim. Você pode repetir, porque travou. Foi até a parte da escrita para violão, seu TCC. Vamos supor assim, intuitivamente. Sentei, peguei o violão e comecei a experimentar. Sai muita coisa. Já fiz música escrita, só escrita, não toquei nada. A escrita para violão é um negócio que o pessoal acha que é meio complexo, que é meio viagem e tal. É uma coisa que como diria o Rodrigo Lima, é uma coisa sabe, do ateliê ali, de fazer. E aí, muitos compositores não violonistas, muito sem ter um amigo que toque violão erudito e tal, não sei o quê, que toque violão, para experimentar o que ele fala, dificilmente vai escrever. E aí meu trabalho é nisso, mas tem muito trabalho sobre escrita para violão. Mas eu estou focando nisso, tipo para mim mesmo, entender, porque dessa forma eu vou conseguir entender violonistas que eu não conheço, não tenho acesso, mas a partir da própria música dele, eu vou aprender com o que ele faz, né? Mas é de uma forma mais intelectual, dizendo que as nossas memórias que a gente tem quando a gente ouve alguma coisa, a gente usa ela. Dessa maneira que eu estou fazendo olhando, tipo, realmente, é isso, tal. Fazendo mesmo de uma forma mais, como que eu posso dizer? Não tão intuitiva, vamos dizer assim. Mais ou menos isso, talvez. E falando sobre a minha, escrevi algumas peças, escrevi para clarinete, que você executou
maravilhosamente na Santa Marcelina, né? Uma peça para clarinete que foi escrita completamente no papel, assim, sem executar em algum instrumento, com as notas na cabeça, ou seja, isso é uma maneira técnica de fazer, você vendo o que tá rolando e tal, experimentando ali, falando, essa nota aqui soa isso e tal, e às vezes você já tem a música na cabeça e trazer isso para o papel, que é o que normalmente compositor de música de concerto, né, tipo o cara que estuda composição, é o que normalmente faz, é trazer daqui do que está rolando lá dentro da mente dele e trazer para fora. É um processo diferente, né? E não é necessariamente quando você vai escrever para clarinete, você precisa tocar clarinete. Se você vai escrever para bateria, você precisa tocar bateria, né? Então, pegando assim, né, esse gancho assim, que tudo que você vai fazer vai envolver uma pesquisa, né? Então, é interessante, né? Você vai começar a querer compor. Primeiro veio a ideia, tá? E você fala, como que eu posso complementar isso, né? E você pode ir lá pesquisar. Então, se você quer fazer num ritmo, você quer fazer um rap, então vai ouvir lá como é que é som de rap, ouve alguns raps, né? Então pega aquela influência, né, para escrever. Então tudo envolve uma pesquisa, né, também que é importante, assim, que vai agregar cada vez mais também na sua criação. Sim, exatamente. Todos os instrumentos, né? Tá rolando esse Sibelius aqui. Ele acaba de cantar. Sibelius é um programa no computador para editar, escrever partitura, né? Escrever músicas, né? Com partitura, enfim. Então, assim, para escrever para clarinete, por conta da proximidade de ouvir bastante clarinete, apesar de não tocar, né? Mas a proximidade me trouxe a capacidade de escrever, talvez razoavelmente bem, vamos dizer assim, sem tocar o instrumento. Mas muita gente escreve para clarinete, instrumento sensacional, mas essa pesquisa é necessária, assim, tipo, ver partituras, ouvir. Eu queria também que você pegasse uma composição sua e falasse um pouco dela, assim, sobre se você consegue identificar as memórias que tem nessa música que você fez. Eu ouvi essa melodia em tal lugar e se transformou nisso, ou eu acho que isso que eu escrevi foi um momento X que eu vivi. Tem. Uma das primeiras músicas que eu fiz tecnicamente, pensando tecnicamente, mostrando. E eu sempre gostei de música, eu acho a sonoridade da música latina, não exatamente a música brasileira, exatamente, mas a música latina, tipo, a música que tem influência espanhola, vamos dizer assim, mais isso, né? Não latina exatamente, mas a música espanhola, de língua espanhola. Eu acho ela muito legal, assim. E eu sempre achei legal a música espanhola e tal. Aí eu gostava daquelas sonoridades, daquelas escalas, que ela tem uma coisa meio de moura, meio oriental, assim, que vem, né, dos povos que foram lá para Espanha, enfim. E aí eu gosto dessa sonoridade, aí eu fui mostrar lá um aspecto para os alunos, usando 2 acordes apenas, e usando aquela escala menor harmônica, tal, sem pensar. E ela tem e aí eu mostrando e tal, aí eu falei, vou fazer isso aqui, aí eu fazia, tal. E aí eu mostrei a partir daquela pequena composição, daquele fraseado que eu fiz, aí eu criei uma composição que chama Música
composição do Otto. Chega pro lado. A gente quer ver a Jéssica. Denilson. Tá apertada aqui, gente. Esse negócio dessa câmera assim, mas tudo bem. A gente não... Tá. Rapidinho, deixa eu ver. Bom, essa música agora. Por quê? Porque eu pensei num choro, na nossa tradição brasileira, e trouxe aqui, tentei, né? Aí na minha... Tentei, fiz, e estou muito feliz pelo que eu fiz, e não devo nada para ninguém. Eu trouxe aquela sonoridade daquela escala para aquele coisinho, e essa música, depois de muito tempo, de muita experiência, fazendo umas coisas, eu vi que ela pode soar muitas coisas. Ela pode ser, dependendo do aspecto que eu trazer de acompanhamento para ela pode soar um samba, ela pode soar um choro de verdade, ela pode soar uma milonga, ela pode soar um monte de coisa. E isso é legal, né, do aspecto do estudo técnico, que é você transformar experimentações. Experimentar é importante, ou seja, praticar. Experimentar é importante. E fazer como a gente sempre faz, eu acho que o vocacional faz muito isso, muito bem, né? Essa troca, e as pessoas vão desenvolvendo, e a gente até fez alguma coisa, você fez uma gravação, você, Jéssica Cavalcante, fez uma gravação, tocou uma parte em clarinete e fez uma experimentação vocacional, e eu, a partir dessa sua gravação, eu peguei e fiz uma criação extremamente intuitiva, totalmente intuitiva, que foi... eu peguei, que é uma... eu usei essa coisa da intuição dentro de uma coisa chamada música eletroacústica, que é uma música eletrônica, né, vamos dizer assim, bem por cima, e compus a partir do material que você tinha criado, né, tipo, levantar, ou seja, a gente levanta, abre a porta, escova os dentes, toma um café, aquela coisa toda. Então eu fiz uma composição eletroacústica, que depois a gente pode disponibilizar o link aí para as pessoas ouvirem, a minha composição. E aí intuitivamente, eu fui mexendo nos aplicativos e softwares e plugins, enfim, e fui criando uma atmosfera que realmente pareceu muito meu acordar, assim, aquela coisa nebulosa, você tá meio tonto, assim, parece que você bebeu todas, aquela coisa, parece que todo dia acontece quando acorda, assim. E aí intuitivamente, eu fui mexendo nos aplicativos e softwares e plugins, enfim, e fui criando uma atmosfera que realmente pareceu muito meu acordar, assim, aquela coisa nebulosa, você tá meio tonto, assim, parece que você bebeu todas, aquela coisa, parece que todo dia acontece quando acorda, assim, meio perdido. Aí eu trouxe essa minha experiência de acordar intuitivamente mexendo com as ferramentas, né? Ou seja, tipo, eu quero escrever uma letra, preciso ler, né? Eu preciso trazer para mim, se eu quero escrever a letra, eu quero trazer um conteúdo poético, preciso ler poesia, eu preciso ler livros, eu preciso ler música, letras de música, talvez entender como que as pessoas fazem ali as suas rimas, mas isso é muito natural. Por exemplo, no rap, não conheço, não tenho como falar muito, mas eu vejo que as pessoas têm uma facilidade de... O cara vai fazendo as rimas ali, tem uns que vão desenvolvendo cada vez mais suas rimas, e não tem ali o cara não leu 1000 livros, sabe? Tipo, ele não leu Shakespeare, talvez, não sei. Eu tô especulando. Mas assim, tipo, você vê que os caras têm uma facilidade ali e tal, e vai falando tal, na linguagem deles e tal, e o incrível é a rima, é igual a mesma coisa que o pessoal que faz no Nordeste, tem aquela... Como é que chama? Repente, se não me engano, agora surgiu. Repente, que, puxa, as rimas, o rico ali, as rimas. Os caras vão brincando ali, o cara fica ali no banheiro, tomando banho, vai falar, vai fazendo não sei o quê. Ele está pensando nas rimas. É essa prática que a gente tem que acreditar, né? Eu acho que falta um pouco nas pessoas, assim, acreditar nelas mesmas, que é o que eu acho que a sociedade faz, sabe, fechar a gente. Mas é possível ser a prática, né? Tipo, o teste. Né? As experimentações que você anda propondo nas suas orientações, elas são ricas. É uma coisa que eu faço, eu sempre fiz. O Adam, meu filho, faz, né? Que é tipo, ele está até acostumado a fazer isso, que a gente fica fazendo
Pega músicas já existentes e vamos colocando letras, vamos escrevendo, né? Isso vai te dando prática, né? E aí a criação musical agora, assim, de criação musical, é experimentar cantando, sabe? Você tem um instrumento, arranhando o instrumento ali, experimentando sons que te agradam, que você quer fazer, sabe? Intuitivo mesmo, fazendo. Eu acredito nessa criação. Eu acho que ela é muito importante e ela faz parte de todas as pessoas. Não existe nada. Às vezes a gente vê alguém com mais facilidade porque a pessoa, com certeza, ela praticou mais. Miley Davis, sei lá se é assim que fala, mas ele falava que ficava 98% suor e o resto era inspiração. Ou seja, a prática, o fazer. O fazer é o fazer. Fazer arte, é isso. Eu falo isso por causa da questão dos artistas. Na música, talvez seja meio obscuro, mas nos artistas plásticos, assim, acho que dá mais para ver isso. Você vê o processo dele, se você vê, desde que ele começou a desenhar, fazer grafite ou fazer artes plásticas, você vai vendo essa evolução. Você entende essa evolução e aí você pega e fala, olha só, os primeiros trabalhos são assim, os mais recentes são assim. Houve uma evolução, ou seja, a prática dele. E às vezes a gente confunde a palavra técnica. O que é técnica? Técnica nada mais é do que você entender que fazer, para você desenhar um rosto, por exemplo, você faz um círculo, e aí você vai naquela área específica, você faz uma orelha, tá, os olhos e tal. Ou seja, a partir de um rabisco simples. Qual a importância, assim, dessas escolas, né? E tem muitas coisas também que as pessoas acham que, eu não consigo tocar porque eu não tive na escola ideal, né, na coisa X, né? Mas a gente sabe que hoje tem muitos projetos, né, socioculturais aí, né, que são disponibilizados aí tanto por ONGs quanto aí pelos governos, né, que são muito bons também, né? Então, como que você, né, lida com isso, assim, a sua experiência com isso? Bom, eu dei aula no projeto São Paulo é uma Escola e em outros projetos da prefeitura aí no CELS, e dei aula também na prefeitura de Boituva, na prefeitura de Embu das Artes. Esses projetos são extremamente importantes porque a partir desse projeto as pessoas da periferia, principalmente, elas começam a ter acesso a esse tipo de cultura. E a cultura transforma porque ela faz você pensar fora da caixa. E na questão de criação, assim, a maioria dos meus colegas, assim, a gente trabalhava fazendo a pessoa acreditar nela. Ela consegue, sim. Ela consegue. E esses projetos são importantes, né? Tipo, tem um amigo meu que ele está na Alemanha, o Franciel Monteiro, ele está fazendo um projeto justamente falando sobre esses projetos sociais, né, que acontecem na periferia de São Paulo, focado aqui na nossa região do Grajaú, Cantinho do Céu, principalmente, porque o Céu, dentro do Grajaú aqui, existem outros projetos que já aconteciam, mas a força do Céu foi muito grande, aconteceram coisas extremamente importantes. As pessoas na nossa região, de todas as regiões da periferia, mas eu estou falando exclusivamente do Grajaú, porque é a minha região, então vou falar daqui. Existem coisas maravilhosas, artistas sensacionais, capazes de fazer coisas incríveis, assim. Existem muitos projetos acontecendo. Talvez a comunicação seja um problema, porque às vezes a gente nem sabe o que está acontecendo, mas acontece muita coisa, e o Céu ele fez meio que essa conexão, assim. É um dos lugares, né? A gente tem um centro cultural também, a gente tem alguns lugares, sarais, enfim, que acontecem essas coisas. E esses sarais, eu não sou muito frequentador, mas eu entendo a importância deles para o jovem desenvolver a sua criatividade, que ele vai lá e ele aprende ali, né, a rima, ele aprende poema, ele ouve um poema, ele ouve um discurso, ele ouve uma música, e ele leva aquilo para casa. O jovem não, né? Qualquer um que estiver participando. Ele vai lá e traz aquilo como bagagem para ele. Chega em casa e ele vai experimentando. Ou seja, esses encontros são extremamente importantes. E o Franciel está fazendo um trabalho de mestrado dele falando sobre isso. E ele me cita no trabalho falando sobre a importância do trabalho que eu desenvolvi. E na época que eu desenvolvi esse trabalho, outras pessoas desenvolveram um trabalho semelhante. Ou seja, a gente teve uma oportunidade muito grande
né, que infelizmente a política ela estraga, justamente falando sobre esses projetos sociais, né, que acontecem na periferia de São Paulo, focado aqui na nossa região do Grajaú, Cantinho do Céu, principalmente, Rio Céu, dentro do Grajaú aqui, existem outros projetos que já aconteciam, mas a força do Céu foi muito grande, aconteceram coisas extremamente importantes. As pessoas na nossa região, de todas as regiões da periferia, mas eu estou falando exclusivamente do Grajaú, porque é a minha região, então vou falar daqui. Existem coisas maravilhosas, artistas sensacionais, capazes de fazer coisas incríveis, assim. Existem muitos projetos acontecendo. Talvez a comunicação seja um problema, porque às vezes a gente nem sabe o que está acontecendo, mas acontece muita coisa. E o Céu ele fez meio que essa conexão, assim. É um dos lugares, né? A gente tem um centro cultural também. A gente tem alguns lugares, sarais, enfim, que acontecem essas coisas. E esses sarais eu não sou muito frequentador, mas eu entendo a importância deles para o jovem desenvolver a sua criatividade, que ele vai lá e ele aprende ali, né, a rima, ele aprende poema, ele ouve um poema, ele ouve um discurso, ele ouve uma música, e ele leva aquilo para casa. O jovem não, né? Qualquer um que estiver participando. Ele vai lá e traz aquilo como bagagem para ele. Chega em casa e ele vai experimentando. Ou seja, esses encontros são extremamente importantes. E o Francel está fazendo um trabalho de mestrado dele falando sobre isso. Ele me cita no trabalho falando sobre a importância do trabalho que eu desenvolvi. E na época que eu desenvolvi esse trabalho, outras pessoas desenvolveram trabalho semelhante. Ou seja, a gente teve uma oportunidade muito grande, né, que infelizmente a política ela estraga essas coisas que aconteceram, mas pessoas extremamente maravilhosas, assim, fizeram projetos sensacionais. Dali saíram muitas pessoas, inclusive a Jéssica, né, que foram e hoje são músicos profissionais e tal, e capacidade impressionante. Ou seja, o projeto social ele ajuda a pessoa a acreditar nela. E a partir daí ela vai seguir o caminho dela. Se ela quer buscar a formalização musical, ou seja, a formalização que eu digo na acadêmica, né? Ou ela vai continuar criando dentro. Eu conheço muitos aqui, músicos, que não tiveram esse conhecimento formal e fazem, né? Diferente de mim, que eu busquei esse conhecimento por uma questão pessoal, né? Talvez até dentro de um ego, assim, tipo, eu queria entender, né? Mas isso não me incapacitou das criações que eu fiz, né? As minhas criações são ótimas, são boas, as pessoas gostavam muito na época que eu fazia, e hoje elas são tão boas como as que eu faço hoje, não tem muita diferença, assim. Tem pessoas que fazem isso, né? Às vezes o conhecimento ele estraga as pessoas começam a esconder o que elas fizeram, assim. Começam a rasgar, tacar fogo, tem muita história de gente que taca fogo no seu trabalho porque fica com vergonha, tal. Eu não tenho vergonha, não. Eu era aquela pessoa. Aquilo mostra, o meu passado mostra quem eu fui e se eu evoluir, né? Se eu acredito nessa evolução, se eu quis, como diz Raul Seixas, né? Essa metamorfose mesmo, se eu me transformei. Eu me transformo todo dia, eu acredito nessa intuitividade, né? Eu acredito. E esses trabalhos que o Vocacional faz, e os diversos trabalhos por todo o Brasil, eles merecem um olhar especial, assim, ajudam sim. E você que está assistindo esse vídeo, que tem dúvidas, você consegue fazer, sim, né? Talvez requer um pouco de você ir fazer, tem que praticar, entender. A prática, fazer. Uma das coisas que a gente tem que tomar cuidado, né, com conhecimento é que é algo que parece que vem junto, né? De você julgar muito, né? O trabalho, né? Em vez de ser, às vezes, uma coisa que agrega, né? É algo técnico, de você falar, eu vou colocar isso que eu aprendi, não. Você sempre está olhando para aquele passado, né? Falando, nossa, eu não fiz isso, nossa, como aquilo era tão, é pouquinho que eu fazia, né? Então, ou senão, aquilo que aquela pessoa faz é muito pouquinho, aquilo, não é legal, né? Então, cria um senso crítico muito perigoso, né? Então, às vezes, a gente tem que ter essa consciência de como que a gente usa a informação que a gente tem, como uma forma de contribuir, né? Então, isso para as pessoas, né, que sempre pensam nessa questão técnica, né, de, né, que eu quero aprender técnica, né, já
fica ligado, né, de usar isso a seu favor e não contra você, né, sempre como uma forma de agregar, né, que muitas pessoas que têm contato, né, que escreviam e vai fazer um curso, ela faz e ela, de repente, trava, né, para de escrever, porque não consegue desenvolver essa parte da fluidez, da criatividade, né. E, às vezes, uma pessoa que ela cria por intuição, ela compõe muito mais do que uma pessoa que tem conhecimento técnico, né? Porque ela fica mais travada nos padrões. Eu acho que é um problema, assim. Eu vi durante os cursos que eu fiz, principalmente quando é aspecto da criação, as pessoas travam, né? Tipo, é um fator, assim, que eu não tenho a resposta, não sei. Eu especulo que a gente trava porque a gente fica meio, puta merda, nossa, tem que fazer desse jeito e tal. Na escola, quando você está fazendo dentro de um processo criativo ali que o professor propôs, tem que criar dentro daquilo. Mas isso não invalida o que você já sabe, né? E talvez a falta de pensar nisso, né? Mas as pessoas travam mesmo. Eu ouvi muitas pessoas chegando para mim, eu estava no quarto ano do curso, e a pessoa, primeiro, segundo, amigo, cara, o que aconteceu? Eu travei, cara. Eu não consigo escrever e tal, porque a pessoa fica noiada, ela fica desesperada para fazer, sabe? Para provar para o outro que ela consegue. Meu, acho que não é assim. Você tem que acreditar em você, ser simples mesmo, fazer, né, dentro do que você consegue. Você vai desenvolver. A prática, ela vai te fazer desenvolver, talvez, é, o ponto mais alto que você queira, mas não vai ser aquela hora. E as pessoas ficam procurando a perfeição. Esse é um problema também. Fica tentando, sabe, ela não tem a prática para poder polir aquele diamante, ela fica tentando polir, ela gasta o diamante inteiro lá, pô, não saiu nada, o diamante acabou, sabe, aquele bruto lá, a pessoa fica polindo, por ela não saber polir, talvez, ela gasta todo aquele material, joga fora e já era. E não é assim, é um desenvolvimento, é uma coisa que desenvolve, né, tipo, se desenvolve praticando, né, e não tem perfeição. Eu ouvi muitos professores meus falando que, tipo assim, eles nunca estavam satisfeitos, a gente nunca está satisfeito. É muito engraçado, você nunca está satisfeito. Talvez alguém chega para você e fala, nossa, cara, aquilo que você fez ficou muito bom, meu. Sabe? Aí você olha para ele, se dá um sorriso, fala, obrigado, tal, poxa, legal. Aí você chega e fala, você tá uma bosta, tá uma merda. Às vezes é o ego, assim, tipo, é aquela coisa de você comparar. Uma das músicas eletroacústicas que eu fiz aí, eu falei, será que esse negócio tá legal, cara, né? Mas aí eu não fiz comparando com ninguém. Eu pensei, tá legal, na minha segunda escuta, não em comparação a ninguém, a minha segunda, quando eu fui escutar o que eu tinha feito, eu falei, uau, que legal isso aqui. Eu falei, nossa, eu fiz isso, é barato. Né? Porque, tipo assim, eu tô aprendendo a não me cobrar, a comparar. Isso é uma prática minha de agora, assim, eu não tô comparando meus trabalhos com de ninguém. A gente aprende com as pessoas, né, tal, e vai ser normal as pessoas compararem, mas eu tento não fazer isso, não. Eu tento, é isso que eu fiz aqui, sabe? Porque Legal. senão você fica se matando, comparando, pô, mas esse cara fez. Ou senão você chega para um cara lá que tá fazendo alguma coisa e fala, olha, esse é um problema, né? Tipo, você vai pedir uma opinião também é outro problema. Você vai pedir opinião para alguém, a pessoa chega para você e fala, eu não faria assim. Ó, eu já era, sua opinião não vale. Não é, eu não faria assim. Ó, existem essas formas de fazer isso, né? Escolhe qual é a melhor. E também não ficar falando, olha, eu acho que você deveria fazer tal coisa. Não, a pessoa que está fazendo, ela precisa ter a zona de conforto dela. E quando ela vai sair dessa zona de conforto, ela precisa ir no tempo dela. Se você acelerar ela, você vai prejudicar ela mais. Que é o que acontece, que eu acredito nessas escolas de estudo formal, assim, que os caras chegam detonando as pessoas. Assim, as pessoas se acham elas moídas. Assim, as pessoas falam, puta, eu sou um lixo, cara, eu sou burro, eu não consigo tocar isso, eu não sei o quê, mas ninguém te dá a solução, fica só metendo o pau em você. Com composição eu não senti tanto isso. Tive, graças a Deus, oportunidades para pessoas maravilhosas, mas no geral acontece muito, assim, tipo, está, bosta, joga fora, faz outra coisa e tal. Eu não tive essa. Eu sei que acontece, porque eu já vi outras pessoas falando de outros lugares, mas os instrumentos, principalmente, tipo, é um problema. Essas escolas, elas são boas, sabe? Tipo, realmente, eu acho que agrega conhecimento, é muito
legal essa escola, mas tem que tomar muito cuidado, porque tem muito professor no cego aí. O cara trava a pessoa acaba desistindo de focar. Sabe? Ela Sim. barra a pessoa. Sim, então é bem legal mesmo, né? Então, pessoal aí, espero que tenha, né, essa conversa tenha contribuído, né, para vocês, no sentido de que faça, simplesmente faça. Na dúvida, faça, pratique, né? E então é sempre a ação mesmo de estar tentando, de fazer, de estar produzindo, e não aquela ideia de estar esperando, né, um momento especial para acontecer. E acredite no que você faz mesmo, né? É dar oportunidade para você mesmo, né? E você se dá essa oportunidade em primeiro passo. Claro que tem vários outros fatores que influenciam também, né? Mas aqui a gente está abordando um deles, que é o fator base, né? Que é vencer essa barreira da dúvida, impedir, né? Na dúvida do que é bom ou do que não é bom, impedir de estar realizando algum processo artístico. Então, a gente fica por aqui, vai ficar também disponibilizado aí links para as composições do Otto Marques, aí para quem quiser ouvir, né? Então, aqui no decorrer do vídeo também vocês ouviram as composições e vão ouvir aí na íntegra aí, a partir dos links. Então, muito obrigado, Otto Marques, aí por falar aí, né, um pouco aí da sua experiência, né, de tudo como que foi, e vamos lá nos empenharmos aí para criar o que a gente tem vontade de fazer, né, simplesmente fazer. Tá bom, gente? Obrigada, até a próxima. Tchau, tchau.